Muito bem, 25 de outubro de 2015. Você, se é fã de moto velocidade, provavelmente lembra muito bem dessa data. Grande Prêmio da Malásia, um Grande Prêmio da Malásia muito especial que dividiu a história da MotoGP em dois, um antes e um depois, por conta do que aconteceu na corrida, né? Dois dos maiores nomes da história, dois dos maiores campeões da história acabaram indo às vias de fato, podemos dizer, durante aquela prova. E essa prova é o assunto do podcast de hoje, do Full Gas Podcast. Meu nome é Gabriel Lima. Tenho virtualmente ao meu lado Gabriel Carvalho. Gabo, como vai? Tudo bem, Gabriel? Vamos falar aí dessa corrida que Pois é, divide opiniões até hoje, eu diria. divide opiniões. E hoje você está, de fato, virtualmente ao meu lado, já que nós estamos fazendo um videocast, não só um podcast. Portanto, enfim, se você está ouvindo só apenas o áudio desse podcast, saiba que ele também está disponível. Gabo, vamos começar com o pé na porta aqui. Pé na porta? Você, pé na porta, soco na cara, meu. Você é uma corrida que é muito polarizadora, né? Um caso, Valentino Rossi contra o Marc Marques, que divide muitas opiniões até hoje e é muito polarizador. Né? Ou você é time Marques ou você é time Rossi. Você está com uma camisa do Marc Marques aí, cara. Você é time Marques ou você é time Rossi? Eu tô com a camisa do Marques, mas ó, eu não vou ser injusto não. Ó. Aqui, ó, dá pra ver Ah, aí, aí ó. está. Então, assim, mas falando sério, vou responder a sua pergunta. Voltei pro quadro, coloquei o capacete ali. Eu entendo mais a reação do Rossi do que a ação do Marques. Eu vou dizer assim, os dois erraram. Eu vejo dessa forma, mas eu entendo mais a reação do Rossi do que a ação do Marques. Mas a gente vai desmembrar essa... Então, eu sou mais. Eu vou com você, um pouco na tua opinião também. Eu acho que os dois erraram, mais que o Valentino, na minha opinião, eu fico um pouquinho mais do lado dele. Enfim, eu vou justificar isso ao longo do nosso podcast, mas só para começar, assim, enfim, para a galera saber mais ou menos a nossa opinião, eu acho que a gente meio que converge nesse ponto. É, Antes da gente entrar mesmo, de fato, na temporada de 2015, Gabo, o Rossi, a gente tem que falar, o Rossi e o Marques, eles tinham um relacionamento antes daquela corrida muito muito fraterno, né? Um relacionamento de tio e sobrinho, de pai e filho, mais ou menos, porque o Valentino, desde a primeira corrida dele, do Marques na MotoGP, o Valentino meio que era um cara que meio que dava mão e tal, né? A primeira corrida dos dois, né? Eles disputaram até o final ali o segundo lugar no Catar. Ainda em 2013 a gente teve aquela em Laguna Seca, quando o Marques passou o Valentino no saca-rolha e o Valentino depois foi para cima dele no parque fechado, brincando, né? Fingindo que tava enforcando ele e tal. 2014 eles disputaram muitas corridas juntos. Eu me lembro, inclusive, contando história pessoal, a primeira corrida que eu fui cobrir foi o Grande Prêmio da Argentina de 2014, e eu tenho algumas fotos da conferência de imprensa daquele dia, e todas as fotos que os dois estão juntos, eles estão conversando. É uma coisa que hoje em dia não acontece mais. E durante aquela temporada, esse bom relacionamento, né? O Marques arrancou muito naquela temporada, conseguiu vencer várias corridas, foi campeão com muita antecedência, mas a treta mesmo começou em 2015, quando o Marques já não tinha uma moto tão boa e o Rossi começou a andar na frente. Por que você acha que isso começou? Você acha que de repente o fato do Valentino não estar mais meio que passando o bastão para o Marques fez esse relacionamento, fez criar algum tipo de atrito nesse relacionamento? Eu acho que foi isso. A hora que eles começaram a disputar na pista, né? No mano a mano ali, e eles viveram situações polêmicas, digamos assim, antes do Grande Prêmio da Malásia. Eu acho que foi isso, né? Isso começou a criar uma tensão que explodiu em Sepang. Foi isso, basicamente foi isso, porque são duas personalidades fortes, né? E aí, quando elas se enfrentaram, rolou uma explosão. Dois grandes egos, né? Eu me lembro na época do pessoal falando ninguém fala não pro Rossi, ninguém fala não pro Marques. Até hoje é assim, né? Porque os dois são dois dos maiores campeões da história. E, enfim, o Rossi uma geração e o Marques da geração atual, né? São os caras, realmente. Temporada 2015 agora foi quando os dois realmente
se bateram, né, na pista. O Valentino começou o ano muito bem, ele começou no Qatar, largou de oitavo, ganhou a corrida, aí depois chegou do Vizioso atrás, Iannone, o Lorenzo em quarto, o Marques, naquela corrida o Lorenzo chegou com cego de um olho, né, porque ali A espuma interna. a espuma do capacete caiu, e o Marques chegou em quinto, depois de errar a primeira curva, passar reto, ele conseguiu se recuperar para o quinto lugar. Depois teve Austin, que o Marques ganhou, o Valentino chegou em terceiro, o Lorenzo em quarto, e aí chega o primeiro embate dos dois, que foi a terceira corrida da temporada, que foi a corrida da Argentina. Ó, tá até com copo aqui, ó. Aí está. A Argentina, que foi uma das grandes corridas, na minha opinião, da história da vida do Rossi. Largou de oitavo também, como no Qatar. Escolheu aquele pneu extra duro. E aí chegou no Marques no final da corrida. E ali para as duas últimas voltas para discutir a posição, a gente tem que lembrar que o Marques ele não estava acostumado a perder corridas naquela época. Ele tinha vencido várias em 2014. O Rossi tentou passar ele, o Marques deu um troco. E depois o Rossi foi para cima do Marques no final do retão. O Marques bateu no Valentino, o Valentino jogou a moto um pouquinho para a direita para fazer a tomada e derrubou o Marques. Minha opinião, um acidente de corrida. Qual a sua opinião sobre esse acidente, Galvão? Também acho que é um acidente de corrida. Eu acho que você resumiu bem a questão. O Marques não estava acostumado a perder. E ele não estava acostumado a ter um adversário que fosse gostar do corpo a corpo como ele gosta, sempre gostou. E eu acho que esse também é um dos motivos que levou eles a toda a atenção que culminou lá na confusão em Sepang. Foi uma prova incrível do Valentino, eu lembro de assistir aquela corrida e você vê o Marques disparando no começo e fala, não, já era, né? O Marques vai ganhar. E o Valentino vem tirando. E aí, na hora que ele tomou a ultrapassagem, ele não quer perder, né? É a natureza do Marques. Ele foi pra cima e tocou. Aí o Valentino falou: você vai encostar, então vamos encostar. E aí, na hora de encostar, quem se deu mal naquele dia foi o Marques. Claro que o Marques ficou insatisfeito e ali começou, né? Muita gente cita o fato, o Rossi ele joga um pouquinho para a direita, além do que se joga naquela curva, né? Para você tangenciar, para fazer aquela curva aberta, depois do hairpin ali, do final do retão. Mas eu acho ali ele meio que tentou defender a posição, porque como o Marques bateu, ele falou: vou jogar para cá para ele ter pra ele sair pior da curva, né? E acabou que pegou a roda dianteira do Marques e o Marques caiu, enfim. Mas a culpa é muito maior do Marques aí, porque o Marques não tinha ritmo para disputar com o Rossi. O Rossi ou se não passasse ali, ia passar depois, né? Porque não tinha Ele vinha realmente. tirando muito. Ele vinha tirando muita diferença naquela corrida. Não, ali o Max tentou dar uma forçada que não. Que tudo bem, se ele retomasse a posição ali. Mais na frente o Rossi ia passar de novo porque a diferença era muito grande de ritmo. O Rossi tinha uma moto muito melhor naquele momento da corrida. Eu me lembro logo na corrida seguinte, corrida GP da Espanha, muito se falava, né? Porque pô, os dois eram amigos, né? Eu me lembro, fizeram uma pergunta pro Rossi na coletiva de imprensa e ele chegou, falou: eu vou dar menos beijos agora no Marques, alguma coisa assim. E enfim, era só o começo da Era só derrocada do relacionamento dos dois. Mas assim, para a temporada de 2015, o GP da Espanha ele foi importante, apesar de não ter sido uma corrida, um condicionado entre Marques e Rossi, foi quando o Lorenzo renasceu no campeonato. O Lorenzo fez 3 corridas ruins no começo do ano, não foi para o pódio nenhuma delas, e na Espanha ele mudou isso. Né? O Lorenzo, é engraçado, tem aquele Jorge Lorenzo Guerreiro, né? Um documentário que você pode ver no Videopass da MotoGP, que o engenheiro de suspensão dele falou pro Lorenzo: você tá andando errado. Porque o Valentino tinha entendido melhor como é que funcionava aquele Bridgestone de 2015. Ele pegava a moto um pouquinho mais suave do que o Lorenzo. O Lorenzo estava acostumado com o estilo de 2013, que você tinha que jogar a moto para cima na saída da curva. E isso fazia, em 2015, a moto perder tração e, obviamente, perder performance. Então, o Lorenzo se suavizou com o. É legal você guardar essa informação do Lorenzo olhando o dado do Valentino, porque no final do ano foi o contrário. Mas assim, ele deu esse passo à frente que fez ele ganhar 4 corridas seguidas, né? Ali na Espanha, depois França, aí Itália e Catalunha. Né? Ele ganhou essas corridas com o Valentino sempre no pódio.
Mas o Lorenzo reviveu no Mundial. E o Rossi tinha que responder de alguma maneira isso, se quisesse lutar pelo campeonato. E foi na Holanda, quando ele fez a pole position, e teve mais uma disputa com o Marc Marques, que foi aí também outra disputa épica, aí até a última volta. Dessa vez o Marques não caiu, mas é uma corrida que tem muito os dois, assim, durante a prova. Tem um momento que o Rossi ele joga uma viseira, ele joga de propósito para ir na moto do Marques, assim, uma coisa impressionante. O quão agressiva foi aquela disputa. E no final, o Marques chega no Valentino, os dois fazem ali para entrar na última chicane. Há um contato, o Valentino passa reto e o Marques faz a chicane e depois reclama, né? Porque o Rossi cortou o caminho e ele não gostou de ver aquilo. Gabriel Carvalho, qual a sua opinião sobre esse toque? Sua opinião sobre essa corrida, que foi uma corrida também, outra corridaça do Valentino, né? Outra corridaça do Valentino, e você de novo vai falar, mas você é time Valentino e tal. Mas o Marques jogou ali. Se o Valentino não tá ali, ele não faz a curva, né, do jeito que ele veio. E ele usou meio que o Valentino para se apoiar para fazer a curva, porque ele veio muito, 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 muito rápido ali. E o Rossi, por já ter, né, duelos anteriores, já tá com experiente ali naquelas situações, ele imaginou que aquele contato pudesse vir, porque se ele também entra na curva como se ninguém tivesse ali, ou como se o Marx não fosse tentar a ultrapassagem, ele ia cair. Então ele esperou, ele sabia que ele ia receber aquele contato. Quando ele recebeu o contato, ele falou, olha, não dá pra fazer acelerou, a curva. Puxou a frente e foi pra motocross, né? Relaxou o braço aqui, ó, motocross, e ó, deixou a suspensão trabalhar e provavelmente foi assim que a direção de prova interpretou. Olha, ele não fez a curva porque o Marques bateu nele, tocou nele, ele foi reto. O que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade? E é importante notar nas imagens que o Marques jamais ele fica à frente do Valentino também. Né? Essa uma justificativa da direção de prova na época. O Valentino ele fica um pouquinho à frente do Marques, ele sofre o contato e passa reto. Né? E ele já sabia que o Marques estava atrás dele, muito provavelmente, como você falou, já estava preparado para se viesse um toque, ele passa reto e é isso aí. E o Marques levantou a mão e tal, depois da prova, enfim, ele achou que tivesse. Como é que eu posso usar uma expressão? Ele achou que tivesse sido mais esperto do que o Rossi. E não foi bem assim. Né? Então o Marques estava sendo derrotado seguidamente, algo que ele não estava acostumado no ano anterior. E é bom. Só deixando registrado antes da sua colocação, essa foi a primeira corrida que o Marques voltou para o quadro 2014. Né? A moto da Honda 2015 ela não era boa, né? O chassi não era bom. Eu me lembro da corrida, uma corrida que, se os amigos quiserem procurar na França, a traseira da moto do Marques ela não para no chão. Né? Foi em termos de performance, acho que foi a pior corrida do ano da Honda. Essa aí e a partir dessa corrida, o Marques ele meio que ganha uma sobrevida no campeonato. Mas enfim, você ia falar alguma coisa, Gabo? Não, eu ia falar que a temporada do Marques não vinha sendo boa, né, até então, né? Ele tinha passou reto no Qatar na largada, né? Aí caiu na Itália, caiu em Barcelona. Na Itália ele ficou no Q1, inclusive. Ele fez uma largadaça. Na Itália foi no Grande Prêmio da Catalunha e no Grande Prêmio da Itália que ele cai. Ele caiu nas duas, né? Exatamente. Então, assim, ele já vinha com dificuldades, né? E aí que claramente eram ligadas à moto. Então, assim, a temporada já não estava sendo boa. E aí ainda estava perdendo nos duelos diretos com o Valentino, então a coisa tava esquentando. Tava ficando difícil. E aí, né, depois disso, a gente teve ainda a corrida da Alemanha, onde o Marx sempre venceu. Indianápolis foi a última corrida em Indianápolis, o Marx sempre venceu. E aí a gente chegou na República Tcheca, num momento da temporada complicado para o Valentino, porque o Lorenzo estava com mais ritmo do que ele. República Tcheca, o Lorenzo dominou completamente. E aí chegava Silverstone, que era uma pista que o Lorenzo também sempre andava bem naquela época. E só que aí no dia da corrida choveu e o Lorenzo acabou tendo mais um problema com o capacete, né? Embaçou a viseira, ele chegou em quarto naquela prova e o Valentino chegou em primeiro.
e o Marques tentando passar o Valentino. É bom que esse é o terceiro encontro deles na temporada, tentando ir para cima do Rossi, não estava conseguindo e perdeu a moto na primeira curva, caiu sozinho. Eu diria que esse é o momento que o Marques não tem mais chance no campeonato. A partir dessa corrida, eu acho que essa queda fez ele zerar, correr completamente sem pressão. Ainda tinha chance matemática, mas era muito difícil. Foi mais uma grande apresentação do Valentino, né? Foi mais uma grande apresentação. Quase, né? Mas quase deu Danilo Petrucci, né? Bom lembrar, né? Pois é, né? O Danilo Petrucci saiu 18º naquela corrida, chegou em segundo. Aí depois a gente teve... Italiano, né? Pode italiano. Pode italiano. Pode italiano. Com o Dovizioso em terceiro. Lorenzo, como eu falei, ficou em quarto lugar com problema de embaçamento na viseira. Segundo problema de capacete que ele teve. Tanto que trocou depois, né? Trocou de Era HJC, virou Shark em 2016. Aí a gente teve San Marino, que o Marques venceu, que foi aquela corrida com 2 paradas, maluquíssima. O Redding caiu e chegou em terceiro. O Bradley Smith fez uma parada só e chegou em segundo. O Rossi demorou para trocar pneu da segunda vez, chegou em quinto. E o Lorenzo acabou caindo depois de trocar de pneu pela segunda vez, trocar de moto no caso, né? Tava parecendo ali que tava dizendo adeus, um pouco adeus pro campeonato, porque era quase uma corrida de vantagem que o Rossi tinha ali para ele, né? E aí veio a corrida de Aragon, onde o Lorenzo venceu, o Marques caiu de novo, o Pedrosa ficou em segundo, derrotando o Rossi pelo segundo lugar. E aí enfim, o Pedrosa estava fazendo uma temporada ruim, né? Foi meio que um renascimento do Dani Pedrosa ali. E aí nós fomos para as 3 corridas, famigeradas 3 corridas do Oriente, né? Onde no Japão, o Lorenzo, entre as corridas de Aragon e do Japão, ele acabou se machucando num acidente de minimoto na casa do Sete Bernal. Chegou a correr risco de não correr no Japão, se não me engano, acho que foi a clavícula, os ligamentos. Ele teve um problema e ele chegou para se testar na pista e estava tudo bem, e estava realmente tudo bem, porque ele fez a pole position, e na corrida choveu, mas mesmo com chuva o Lorenzo andou bem na prova, mas acabou queimando o pneu, perdeu a posição para o Dani Pedrosa, que fez uma corridaça, ganhou a corrida. O Rossi, depois foi ultrapassado pelo Pedrosa, conseguiu atrás do Pedrosa, o Lorenzo chegou em terceiro, o Rossi em segundo, e aí nós chegamos, meu amigo, na corrida da discórdia, que é o Grande Prêmio da Austrália, antepenúltima corrida da temporada, Gabriel Carvalho. Aquela foi uma corridaça, 52 ultrapassagens no top 4, né, Marques, Lorenzo, Iannone e Rossi, mas o Valentino Rossi levantou suspeitas sobre aquela corrida, Gabriel Carvalho. Levantou, porque aquela corrida é a corrida da gaivota, né? Que o Iannone atropela a gaivota, exatamente. Tem isso ainda, tem mais esse elemento, pobre gaivota. Mas a corrida foi uma baita corrida. É uma corrida que prendeu a atenção até a última volta, porque foi até a última volta a disputa. Inclusive a disputa não só pela vitória, né, mas a disputa pelo último lugar no pódio, né? Naquele momento foi a disputa, o Marques, né, na última volta foi lá, ultrapassou o Lorenzo, venceu a corrida e fez a melhor volta da prova na última volta, né? E aí chegou a coletiva pré-Grande Prêmio da Malásia, né? Pois é. Sobre essa corrida da Austrália, o Valentino, o Iannone, o Lorenzo e o Marques, eles ficaram meio juntos a corrida inteira. O Marques, é bom que a gente diga, ele deu uma escapada no meio da prova e depois ficou de novo para trás, né? Até na época no Twitter um cara fez um gráfico das voltas do Marques, levantando, corroborando mais ou menos o que o Valentino falou nessa coletiva da Malásia, de que o Marques tinha feito uma corrida para que o Lorenzo chegasse na frente do Rossi, mas ainda vencendo a prova. O Marques vencendo a prova, mas o Lorenzo na frente do Rossi. O Rossi, ele se sentiu um pouco enganado pelo Marques ali, um pouco traído, e depois resolveu jogar uma bomba na coletiva de imprensa da corrida da Malásia, falando que não parece que foi uma coisa muito pensada. Ele disse no meio de uma resposta, isso do nada, no meio da coletiva, do meio para o final da coletiva, de que o Lorenzo tinha um novo fã, que era o Marc Marques, que o Marques tinha jogado com eles na corrida da Austrália. Cara, você acha que isso aconteceu realmente, ou você acha que foi um pouco de viagem do Rossi e do clã dele ali? É difícil dizer, né? Porque
Ele alegou que ele estava com problema de superaquecimento do pneu dianteiro, né? É o Marx, Eu né? lembro, o Marx disse isso na época. Que se acontecer, de fato, ele tem que reduzir o ritmo para reduzir a temperatura do pneu. Porém, o Iannone, naquela coletiva, o Iannone concordou com o Rossi, né? Sim, Ele é questionado, porque quando o Rossi fala isso, vão perguntar os pilotos, né, que estavam envolvidos na disputa, né? Que o ah, Vinhales estava na coletiva também, mas ele não estava naquela disputa, né, no ah, caso. ah. E aí perguntaram, olha, vocês acham, vocês concordam com o que o Valentino está dizendo? Aí o Lorenzo falou que não, falou que se fosse assim ele não teria vencido a corrida, né, teria deixado vencer. O Marques falou que não, mas o Iannone virou e falou assim, olha, eu acho que ele estava jogando com a gente também, ele estava brincando com a gente, né, tirando É. uma com a nossa cara. Chegou a me deixar passar numa curva, né? Ele falou, eu passei muito, muito fácil É. por ele, então ele falou, então eu acho que ele estava brincando com a gente também. É que assim, conhecendo o Marx, acho que a gente pode tentar analisar por esse lado. Conhecendo o Marx, a gente sabe que ele não é de. Ou ele fica ali cozinhando o galo a corrida inteira pra atacar quando ele achar que ele tem que atacar, ou ele vai embora. Então, ou ele faz isso, ou ele fica ali, estudando, 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 até a hora que ele fala, tá bom, agora eu vou passar. Como o Rossi já fez muitas vezes também durante a carreira. Agora, Exatamente. essa montanha russa, Ah. é, suspeita vai levantar mesmo. Pra ser sincero, eu já revi essa corrida da Austrália muitas vezes e eu não tenho uma opinião formada sobre essa prova. Tendo a achar que não aconteceu nada, tá? Eu acho que seria muito milimétrico o Marques fazer isso, né? Que o Valentino diz que ele fez. Porque é muito no limite, muito no limite. Ele passou o Lorenzo, cara, faltando 2 curvas pro final. E assim, e também outra coisa, você falou, quem é o Rossi para falar também? Com a carreira que ele tem, com tantas vezes que ele fez o Biaggi cair, o Gibernal cair, o Stoner, o Lorenzo, na época áurea dele, ele fazia isso também, ele ficava cozinhando, às vezes passava, às vezes deixava os caras passarem. E, meu, o Valentino fez isso na carreira dele e eu não acho que ele tinha muito direito de reclamar ali, mas enfim, a gente só sabe, Gabo, o que é público, a gente não sabe o que é no privado. Né? Provavelmente o relacionamento entre Rossi e Marques já estava bem deteriorado ali naquela corrida na Austrália e o Valentino meio que já tinha levado um pouco para o lado pessoal e não sei, né? Deve ter achado agressiva algumas manobras do Marques. O Rossi, depois que acaba a corrida, ele chega para o Marques e pede desculpa na Austrália, que ele pelas passagens próximas, né? Pelas ultrapassagens próximas. E depois ele revê a prova e meio que revê o conceito dele e joga essa bomba na coletiva de imprensa. Mas a parte principal dessa coletiva é o que acontece depois em italiano, porque a coletiva é em inglês para o mundo inteiro tal, e depois ele fala com os jornalistas italianos, ele fala coisas como, ninguém achou que ele estava falando sério na hora, né? Todo mundo fala meio dando risada com ele, né? Ele fala coisas como, já vinha vendo isso de algumas corridas para cá, sei que ele vai tentar fazer a mesma coisa aqui em Valência, aqui na Malásia em Valência, pode complicar minha vida se ele ficar me passando sempre, mesmo quando não precisa, e ficar mais lento. Ele não tem nada a perder. É verdade que ele tinha um pôster meu na casa dele, né? O Mark sempre disse que ele tinha um pôster do Valentino em casa, né? Ele falou: eu não sei, eu gostaria de voltar e ver se é verdade mesmo. E no final, claramente uma disputa de ego, né? Acho que o Mark se compara comigo. Se eu venço mais um título, é outro para ele vencer antes de me igualar. E o Lorenzo não tinha isso, porque o Lorenzo tinha só 2 títulos mundiais ali, né? E o Marques tinha vencido os 2 primeiros dele na MotoGP, né? E aí o Valentino fala de Laguna Seca 2013. Ele podia passar o Valentino 3 curvas depois ali na entrada da reta dos boxes, mas ele preferiu ir pela área de escape de asfalto ali que tinha na época no saca-rolha. Só uma coisa que a gente ficou de falar, o Lorenzo ele reclamava muito nessa época que o Rossi pegava o setup dele. Né? O Lorenzo pegou o estilo de pilotagem do Rossi no começo do ano e o Rossi pegava o setup dele nesse final de ano e o Lorenzo ficava muito mordido com isso. Né? Copiava de fato o que ele tinha. E aí, essas declarações, Gabo,
Você acha que elas foram contundentes demais? Basicamente, ele narrou aquilo que aconteceu na corrida, né? No domingo. O que você acha dessas declarações? Você acha que foram. O que o Eu, Rossi queria também, né? eu não sei se ele achou que com isso ele ia inibir qualquer coisa que o Marx pudesse pensar em fazer, e no fim das contas teve o efeito contrário, né? Porque parece que o Marx falou: não, agora você tá dizendo que eu vou te atrapalhar, então eu vou te atrapalhar mesmo, porque foi o que aconteceu, né? Acho É, que, acho que na Malásia não tem muito o que discutir sobre a postura do Marx dentro da pista. exatamente. E o Marques não foi só a corrida, né? No treino livre 3, o Marques seguiu o Rossi quando o Rossi estava tentando deixar o tráfego passar. E o Rossi tira a mão, olha para trás, o Marques olha para trás meio que fingindo que não é com ele, né? Se não me engano, o Jack Miller e o Loris Bass passam os dois e eles ficam durante muito tempo um olhando para o outro ali, né? E assim, quando você fica atrás do cara esperando ele ir, é meio que uma afronta pro piloto, porque obviamente o cara tá querendo ver quais são os seus pontos fortes e provavelmente fazer uma volta mais rápida do que a sua, né? Se ele ficar atrás de você pegando o seu vácuo e a sua referência. Aquilo já ficou um pouco estranho ali, porque foram uns 30, 40 segundos ali de meio que incerteza. No Q2, o Marques, ele saiu na frente, na primeira volta dele, e puxou uma fila de vários pilotos, e o segundo atrás dele era o Lorenzo. Né? Falando de referência e de vácuo, o Lorenzo estava logo atrás do Marques, o Marques meio que. Você não faz isso para um piloto concorrente. Né? O Lorenzo foi na rabeta do Marques na primeira tentativa, algo que não surtiu efeito, mas levantou mais as suspeitas das pessoas durante aquela prova. Né? O Rossi acabou se cascando, inclusive, na frente do Lorenzo e mandou outro recado na coletiva da classificação. Perguntaram para ele se era hora de fazer as pazes com o Marques. Ele falou: bom, não sei. Né? Espero que todos os pilotos façam sua melhor corrida para conseguir o seu melhor resultado. Sobre esses dizeres de Valentino Rossi, a corrida foi uma loucura, acho que a gente pode falar que a corrida com a atmosfera mais densa de todas, né, Gabo? Chegando no grid, vai para o Marques, vai para o Lorenzo. A gente meio que sentia que algo importante estava para acontecer, né? Foi assim, e dava pra ouvir, era muito forte a vaia, né, pro Lorenzo e pro Marx, e o que mostra meio a dimensão do Valentino, né, que É, toda corrida é uma corrida, né, em casa pro Rossi, né, exatamente. existe essa frase, né, porque ele tem torcedores em todas as pistas, é impressionante, sempre tem muita gente com os bonés, camisetas com o número 46, enfim, com as cores que o Valentino gosta de usar. E aí o clima era tenso mesmo. Quando você. Acho que até hoje, quando eu assisto essa corrida, pego lá no Videopass, eu começo a sentir aquela atmosfera enquanto eu tô assistindo. Eu Se eu também. me envolvo no momento em que eu tô vendo, e aí eu começo a ficar. Aí eu começo a reparar, eu tô tenso, meu coração tá um pouquinho acelerado vendo aquela corrida. Enquanto eles estão, né, na disputa, eu fico tenso. Parece que é como se eu não soubesse o que aconteceu, mas é como se eu estivesse assistindo ao vivo de novo, sabe? Sim. Eu sinto a mesma coisa. Essa corrida realmente mexeu com todo mundo que estava assistindo. Foi a corrida, acho que mais nervosa, assim, acho que de todos. Acho que juntando de todas as corridas que eu já vi na vida, essa, não só de MotoGP, outras, essa foi a mais nervosa de todas, assim, porque principalmente pelo que começou a acontecer no meio da prova e a gente começou a se ligar, cara, isso realmente está acontecendo. Tipo, os dois eles estão brigando de fato dentro da pista, levando as diferenças para dentro da pista. Né? Foi exatamente o que aconteceu. Né? Na largada, o Lorenzo largou super mal. Ainda na primeira volta passou as duas Ducati numa manobra sensacional, inclusive, na curva 4. Depois o Lorenzo, na volta seguinte, ele já passa o Rossi. Fica em terceiro. Uma volta depois, o Marques erra na curva 4 e o Lorenzo passa ele. E aí que começa, aí que abre a caixa de Pandora, né, meu amigo? O Lorenzo vai para cima do Pedrosa, que tinha largado na pole, estava em primeiro, e o Rossi vai para cima,
vai para cima do Marques, né? Se não me engano, aliás, o Marques erra na última curva, o Marques ele diz que tava com problema no equilíbrio da traseira, o motor acaba pulando no meio da corrida mesmo, algumas vezes nas freadas. O Marques erra a última curva, o Rossi passa ele na 4, depois o Marques anda. É engraçado, na hora que o Rossi passa, o Marques ele olha o Rossi e a moto dele sai de lado nas duas curvas seguintes, assim. Cara, o Marques não queria perder de jeito nenhum pro Valentino. Naquela corrida também não estava bem, né? Como nas outras corridas anteriores, ele erra bastante, errou na curva 9, na última curva. O Marques passa o Rossi na primeira curva, tirando o espaço do Valentino. O Valentino tem que até recolher o joelho. Só que o Marques sai para fora, o Rossi dá o troco, o Marques passa de novo o Valentino na curva 4, o Rossi repassa na 5, o Marques dá o troco e jogando o Valentino pro lado, e aí a gente já tava meio, putz, tudo isso o Lorenzo indo embora, né? Quando que você reparou, Gabo, nessa corrida que de repente isso não era tão normal assim, que realmente estava acontecendo alguma coisa? Na hora, no dia que eu tava vendo a corrida, acho que eu só me toquei quando o Rossi reclama. Quando o Sim. Rossi passa e faz o gesto com o braço. Porque na hora, você tá tão envolvida, eu tava pelo menos, a tensão era tão grande, e eu tava trabalhando também, né? Eu tava Éramos colegas de escrevendo. trabalho. Você tá escrevendo sobre aquela corrida. Então eu tava muito envolvido em fazer o trabalho e não tava conseguindo, e com a atenção toda não tava conseguindo analisar direito. Mas quando você assiste de novo, a partir do momento que o Lorenzo passa o Marques, já começa. Porque o Marques, ele tira a velocidade na curva, Sim. ele vai atrasando o Rossi, e aí quando o Rossi consegue encontrar um momento para ultrapassar, e aí ele mostra todo o potencial dele ali, né, que é o ritmo que ele tinha, para devolver a ultrapassagem, para dar o troco e retomar a posição, para ficar É. essa troca de posição que atrasa muito o Rossi, é fato. Sim. E nessa volta que eu tava falando, o Rossi ainda passa o Marques na curva 9. O Marques, ele vem por fora e joga a moto em cima do Valentino. O Valentino ainda tenta voltar por dentro, só que ele perde a frente da moto, a perna dele vai para cima e o Marques passa ele de novo. Né? E aí, a volta seguinte é a volta que eles trocaram de posição 9 vezes nessa volta. Aí na volta seguinte, aí foi quando eu reparei realmente igual você, quando o Valentino jogou a mão para cima, porque essa ultrapassagem que o Valentino faz no Marques é na curva 7. Eu desafio algum dos nossos amigos a encontrar alguma corrida de MotoGP até hoje em Sepang que tenha acontecido alguma ultrapassagem na curva 7. Não existe. Não existe, só existe em corrida de moto com cilindrada baixa. Ali o Marques tirou a mão pro Rossi passar. A certeza absoluta. E aí o Valentino joga a mão para cima. Mas o Rossi não estava bem, né? Ele acaba errando depois. O Marques chega próximo, acaba passando ele. Se não me engano, acho que na curva 14, ele mais uma vez é ultrapassado pelo Marques. E aí, a volta do acidente. Quando o Marques, na curva 9, ele entra. Ele fecha a trajetória muito antes do que é para fechar normalmente. Tem uma marca de pneu que dá para você usar bastante de referência, você assistindo a corrida, todas as voltas, todos os pilotos estavam fechando mais em cima daquela marca. E nessa volta, o Marques ele fecha bem antes, trava no meio da curva, tanto que o Rossi consegue fazer a ultrapassagem dele na curva 11 depois. Né, porque o Marques sai muito mais lento. E aí o Rossi faz a ultrapassagem, o Marques tenta dar o X na 12, não consegue dar o X na 13, vem por fora, cruza a frente do Valentino, e o Valentino perdeu as estribeiras, né? E vira, olha, 2, 3 vezes pro Marques, e aí ocorre o acidente que todo mundo vai falar para sempre, Gabriel Carvalho. O que você acha que aconteceu ali? Você acha que o Rossi soltou o pé na manete de freio do Marques, ou você acha que o Marques virou em cima do Rossi, a perna do Rossi mexeu pelo fato do Marques ter encostado a cabeça na perna dele, enfim, aconteceu um acidente nisso aí. Foi um acidente ou você acha que o Rossi realmente quis derrubar o Marques? Eu acho que derrubou. Durante muito tempo eu tentei analisar isso por outros caminhos para ver se, né, eu consegui entender se tinha sido outra coisa, mas não. Eu acho que
a câmera definitiva é a que está de frente para o Rossi. Se você olhar para a perna dele, você vê um movimento brusco para baixo. Eu acho que essa é a câmera definitiva. Porque a câmera da transmissão no momento ali, que é a câmera da pista ali, da curva, você não consegue ver. Do helicóptero você não consegue ver. Do Marques você não consegue ver porque o corpo do Marques está na frente. Esse para mim é o ângulo decisivo, que é o ângulo, quando você olha ali para a perna esquerda do Rossi, você consegue ver o movimento. Eu acho que ele derrubou. E exatamente essa câmera que está virada para frente do Valentino é interessante ver uma coisa. Olhando para o Valentino, para a cabeça dele, ele olha uma vez para o Marques, depois ele olha uma segunda, e na terceira ele olha para o mesmo lugar que ele olhou na segunda vez. Que, na minha opinião, é para baixo. Eu a também manete acho. de freio. Eu também acho. E aí ele solta o pé e trava, e o Marques cai. E o Rossi, depois que o Marques cai, ele olha para o lado para ver se tem alguém chegando, porque eles ficaram muito lentos ali, né? O Rossi tirou o Marques da linha rápida e apontou, tirou o Marques fora, olhou para ver se não tinha ninguém vindo, e aí depois ele olhou para ver como é que estava o Marques, né? Acelerando já no meio da reta. E o Marques ali, na minha opinião, ele não reclama, porque ele sabia o que ele estava fazendo. E ali, bom, de qualquer maneira, certo ou não, o Valentino não estava certo, né? Mas enfim, foi levado, foi provocado até aquilo, na minha opinião. Tinha que ter tomado a bandeira preta de cara. Ele não tomou a bandeira preta porque o nome dele é Valentino Rossi. Ponto. Você acha isso também? Não, se fosse qualquer outro piloto, Se fosse teria sido. Lourenço, imagina. Nossa. O Lourenço ia pegar uma coisa de gancho. Eu creio que se fosse outro piloto teria sido desclassificado. E eu acho que é isso que deixa o Lorenzo mais irritado, né, depois. Porque. E tanto que ele fala isso na coletiva, né? Ele fala, porque ele é o Valentino Rossi, né? Ah. Enfim, mas é aí que eu vou falar, que no começo eu disse que eu entendo a reação do Valentino, eu entendo porque dá pra ver o que o Marcos estava fazendo. Você entende mais a reação de alguém que está sendo provocado, não é que tá certo, tá? Não vamos dizer que o Rossi tá certo, mas você entende mais a reação de quem está sendo provocado do que vamos dizer, a indignação de quem está provocando, porque a verdade é que o Marcos não tinha nem que estar ali fazendo aquilo. Ou ele vai para ganhar a corrida, ou se ele não tem ritmo, ele não se envolve. Não é nobre, não foi nobre. Não foi nobre. E o Valentino também tá errado, mas eu teria feito pior. Pronto, é isso. Detalhe que o Dani Pedrosa venceu a corrida, né? A Honda, ela tinha mais moto do que a Yamaha durante todo aquele final de semana ali na Malásia. E realmente o Marques ficar brigando com o Valentino, porque 7 voltas, né? Foram 15 ultrapassagens ao todo, 9 em uma volta só, como falei. Levanta suspeitas. Eu diria que realmente tem muita gente meio que passou pano na época pro Marques, falando que, não, porque foi uma corrida normal. De verdade, não acho, De jeito até nenhum. hoje. Acho que o Marques realmente escolheu fazer. Ele escolheu aquela corrida para falar, cara, vou azucrinar a sua vida. Você encheu o saco na coletiva? Eu lembro que na época, quando a gente trabalhava junto, né? E aí eu fui num evento que estavam o Emerson, o Kaká Bueno e o Castro Neves. E eu perguntei pro Emerson, né? Era o momento ali da polêmica toda, né? Do pós-Grande Prêmio da Malásia. E eu lembro que o Emerson falou que ele entendia a reação do Rossi, porque ele nunca tinha visto algo naquele sentido do que tinha acontecido, né? Que diz em relação ao Marx na vida dele. Ele falou, nunca vi isso na minha vida. E eu lembro que eu não sei se eu cheguei a colocar isso na matéria, mas acho que sim, eu tinha aspa do Kaká. O Kaká falava assim: um piloto conhece o outro e a gente sabe quando o outro tá sacaneando a gente. Ele disse isso. O Kaká Bueno disse: o piloto sabe quando o outro tá prejudicando, tá te atrapalhando. E o Elinho falou: eu já perdi título assim, se eu não me engano, o Elinho falou isso. Falou: já perdi título com gente me atrapalhando, gente que não tava na disputa. Então, eu acho que
Eles sabem o que eles fizeram, sabe? O Marx sabe o que ele estava fazendo, o Rossi sabe o que ele fez. Chegou nesse ponto, é triste pro esporte, mas aconteceu, né? Mas foi ótimo pra mídia, né? Porque foi no mesmo dia, Gabo, que o Hamilton foi tricampeão de Fórmula 1, cara. E isso ofuscou completamente o título do Hamilton, né? Foi aquele título que o Hamilton jogou o boné no Rosberg, o Rosberg jogou o boné de volta. Os- E, o clima no mundo do esporte a motor tava é, tenso, né? aquele domingo, 25 de outubro de 2015, cara. É o dia que deu tudo errado no esporte a motor. E o Valentino, depois daquilo, né? Ele tomou 3 pontos de punição, com um que ele já tinha em Misano, que ele acabou impedindo o Lorenzo. Ah, Eu foi um queria. ponto. Eu acho esse ponto Hum. questionável. Esse é o ponto de Ah, vista. eu não acho. Eu acho que o Valentino tirou a mão demais ali com o Lorenzo. Logo na entrada do box ali, durante a classificação, eu acho que ele foi um pouquinho imprudente. Eu concordo com esse ponto, tá? E aí veio esses 3, porque com 4 pontos você era obrigado a largar do fim do grid. Aí Exato. deram 3 pontos pro Valentino. E eu acho que foi um grande erro, na verdade, dos comissários. Eu acho que eles tinham que ter desclassificado o Rossi e o Rossi largava do grid em Valência. Seria uma decisão muito melhor, na minha opinião, do que fazer o Rossi largar de último. Para mim não fez De muito sentido. qualquer forma, o campeonato dele se complicou, né? Eu acho que depois Sim. disso teria se complicado da É. mesma forma. Mas o Valentino não perdeu aí, né? Pra mim, o campeonato ele não perdeu Hum. essa polêmica, não. Eu acho que ele perdeu antes. Acho que Quando? Misano, uma corrida, por exemplo, que ele poderia ter obtido um resultado muito melhor, como você falou, ele demorou para trocar de moto. É. Ele perdeu muito tempo ali. Flag to flag não é o forte de Valentino Rossi, definitivamente até hoje. É, e o GP de Valência, Gabo, eu queria falar um pouquinho também dessa prova, porque todo É. mundo imaginava o que vai acontecer em Valência, vai ser um caldeirão aquilo lá. As autoridades locais declararam que o evento era de alta periculosidade, né? Por conta dos fãs do Marques e dos fãs do Rossi, e o ânimo nas redes sociais na época estava muito acima do que devia ser, né? Não teve conferência de imprensa antes da corrida, né? Tal, pô, não dava para botar o Lorenzo, o Rossi e o Marques numa sala, pô. Não, não ia ser impossível. Né? E aí a gente teve a corrida, né? O Valentino largou de último, o Lorenzo largou da pole, o Marques ali na primeira fila, junto com o Pedrosa. E o Lorenzo ele abre no começo da prova, o Rossi se recuperando e tal. E aí o Marques chega no final da prova no Lorenzo, mas não tenta nenhuma manobra de ultrapassagem. Gabriel Carvalho, você já viu alguma corrida que o Marques não tentou passar o primeiro colocado para vencer a corrida? Já é o Grande Prêmio de Valência de 2015. A única, né? Porque isso não aconteceu de novo e jamais irá ocorrer Isso, novamente. e é curioso, né? Porque tem um momento em que o Pedrosa passa o Marques. E aí ele mostra ali o Marques que a gente conhece. Ali ele é. Porque ele é super agressivo para retomar a posição, né? Ah, O que ele não fez em nenhum momento com o Lorenzo. Por é. exemplo, ele não estava tão longe na última curva, na última volta. Se ele estivesse disputando o título, eu tenho certeza que ele teria tentado. Mas ele não tinha motivação, né? Não, não tinha. Para passar o Lourenço. Não Não teve tentou a corrida nenhuma inteira. manobra. É. Ficou ali comboiando, perto, bem perto. Ele teria até, se ele quisesse, ele poderia ter tentado em algum momento da corrida. Ele não quis. E o Pedrosa, o Lourenço ele vai ficando meio lento no meio da corrida. O ritmo do Lourenço no final da prova não é bom. O Marques chega e o Pedrosa, que estava alguns segundos atrás dos dois, chega também. Que é quando o Pedrosa faz a ultrapassagem em cima do Marques. E o Marques responde na hora e meio que joga o Pedrosa para fora. E aí o Lourenço consegue o gap. Aquilo foi na penúltima volta, se não me engano. E o Lourenço consegue o gap e vence a prova. Porque se o Lourenço chegasse em terceiro, O se as Rossi, duas Repsol Honda, o Rossi era campeão. O Rossi era campeão. e Né? o Pedrosa não está preocupado com nada. Eu acho É, que, por exemplo, se o Marques passa o Lorenzo, se ele pensar, vou ganhar a corrida aqui, não tem nada a ver com isso, vou ganhar a corrida. Se o Marques passa o Lorenzo, o Pedrosa ia passar o Lorenzo. Não acho que o Pedrosa ia vou me privar de disputar aqui porque o cara tá lutando pelo campeonato. Não. sim.
Pedrosa ia passar e falar, você que lute aí, você que se vire. Era isso que ele ia fazer. Então o Max parece que ele não queria isso, né? É. É o que dá, é o que quando você olha para a corrida é o que a impressão que fica é essa. Exatamente. E aí, enfim, acaba a corrida, o Lorenzo é campeão, mas aí começa os primeiros desdobramentos, né, do negócio, Do é pós, que né? a Yamaha claramente não foi o filho favorito que venceu, né? É impressionante você ver a cara do Máximo Meregali, do Lin Jarvis no box da Yamaha, eles aplaudindo, assim, sem o sorriso e tal. Você vê que o negócio ficou bem chato, não teve festa no motorhome da Yamaha depois da corrida, né? Até a Dorna proibiu o Marques e o Rossi de irem na festa de gala que eles faziam em Valência, né? De premiação. E, enfim, meio que isso acabou minando o Lorenzo na Yamaha, a continuidade dele, que acabou até levando à aposentadoria precoce, eu diria, do Lorenzo, né, Gabo? Porque, né, o que foi acontecendo depois, né? Porque teve o Rossi assina a renovação logo na primeira corrida de 2016, né? É, Lá no Catar, antes da corrida até, né? antes da corrida. No final de semana do Grande Prêmio do Catar, o Rossi já renova e o Lorenzo não. E aí, quando chega ali no. É na Itália, né? Que ele anuncia que ele vai É, pra se me engano. Ducati, né? É. Enfim, aí já tinha um clima de despedida, né? Quando você. E muito provavelmente também o Lorenzo deve ter se sentido desprestigiado, né? Porque já começa lá, né? Não ter festa do título. Aí parece que os contratos foram oferecidos simultaneamente, né? Para Isso, é. Rossi e Lorenzo. Não sei se o Lorenzo se sentiu desprestigiado porque ele achou que ele tinha que receber primeiro por ter sido campeão. É. É, ele estava magoado. Sim. E aí ele acabou indo para Ducati, que foi uma aventura aí que não deu muito certo, mas poderia ter dado. Eu acho que poderia ter sido. Faltou um pouco de paciência dos dois lados, eu diria. Não foi, não. Exatamente. Mas é o início da derrocada dele. Eu acho que foi na Espanha, Gabo. Acho que não foi na Itália, não. Que eles, se não me engano, acho que tem até uma coletiva do Lin Jarvis com o Lorenzo, que é meio esquisita em Jerez. Se não me engano, se não me falha a memória agora. É, e aí foi o início da derrocada do Lorenzo, porque o Lorenzo na Yamaha ia fazer um estrago. Provavelmente, com certeza faria um trabalho melhor do que o Vinhales, eu acho. Né? E o Lorenzo que enfim, virou 30, né? Fez 30 anos só em 2017, né? Ou seja, ainda tinha alguns anos de carreira e acabou Se aposentou com 32, pô, é é, jovem. muito, muito jovem, né? Se você vê o E Rossi hoje em dia com 41 andando, né? eu, A, a, eu acho que ele poderia ter tido uma vida melhor na Ducati. Eu acho que faltou pensar um pouquinho mais, respirar um pouquinho mais. e até o próprio Rossi, eu lembro, no começo de 2016, falou que o Lorenzo não tinha culhão de ir pra Ducati. Com essas palavras, exatamente, né? He's got no balls, né? E Teve desafiou o isso também. Lorenzo, desafiou Lorenzo o foi. Lorenzo foi e dividiu a carreira dele em dois, né? E aí meio que acabou a carreira do Lorenzo. Enfim, é isso aí. Algo a acrescentar, Gabriel? Acho que a gente falou bastante, acho que de tudo. Faltou alguma É, coisa? foi a última vez que o Rossi teve chance de brigar por título. Eu acho que. Acho não, né? Os números mostram. Depois disso, ele não brigou mais de fato por título. Ele venceu corridas ainda, mas nunca mais teve a mesma regularidade, assim, de estar brigando por vitória constantemente. Ele não teve mais isso. Ele tinha momentos muito bons, acabou vencendo, né? No 2016 foram duas vitórias, né? De Jerez vice-campeonato. e Catalunha. Aí veio 2017, foi a última dele, que foi no Grande Prêmio da Holanda. Depois disso ele não venceu mais. Até teve chance, mas, por exemplo, Malásia 2018 ele caiu sozinho. Ah, Então, acho que a gente viu muito disso. Já em 2017 a gente viu isso, né? ah, 2017 no Grande Prêmio da França, né? Lutando com Vinhares. Então ele começou o declínio dele veio depois de 2015. Eu acho que o Rossi vem, infelizmente, porque não é
bonito ver o fim de carreira de alguém que já foi tão dominante, né? Um fim de carreira desse jeito. E uma temporada, por exemplo, esse ano, eu acho que dá para dizer sem muita discussão que é o pior ano do Rossi na MotoGP. Então, Exatamente. eu não sei o que vai ser 2021. Não sei se vai conseguir ser pior do que isso. Ele que tem mais um ano de contrato, como você falou, 2021, vai andar na Petronas SRT. Vamos ver o que acontece. O Valentino, meu veredito final aqui, que a gente falou no começo, você é Team Rossi ou Team Marques, eu acho que o Valentino, eu acho que o GP da Austrália foi uma corrida meio normal e o Rossi fazia coisas parecidas na época de áurea dele. Então eu acho que ele não tinha que ter ficado chateado com aquilo. Obviamente, como eu falei, era o que aparecia, era o que aparecia pra gente. A gente não sabe como estavam os bastidores da relação dos dois, mas eu acho que na Malásia e em Valência o Marques manchou dele. Vão lembrar disso para sempre. O 10º título do Valentino não veio por causa do Marques, na minha opinião. E aí alguém pode falar: ah, mas por que a Honda não demitiu o Marques? Porque o Marques conquistou os 4 últimos títulos até a presente data pela Honda. A Honda sabia que o Marques podia um dia vir a conquistar, podia ser um grande campeão. Você acha que eles vão falar alguma coisa? Não vão, entendeu? É muito claro, evidente em Valência que o Marques não tenta passar o Lorenzo, né? Então eu acho que no final das contas o Rossi fez uma coisa fora da pista e o Marques fez 2 corridas para destruir o Rossi. Isso eu acho que não foi legal da parte dele. Esse é o meu veredito final. Concordo. Eu acho que fica. Se os dois vão ter essa mancha ou esse asterisco na carreira, mas tem um peso maior para o Marques, porque essa luta não era dele. Ele não estava brigando pelo título, ele não precisava se envolver nisso. Ele poderia falar: olha, esse ano não dá para mim. 2016 eu volto, como ele voltou, foi campeão. Exatamente, exatamente. Bom, ficamos por aqui nesse Full Gas Podcast especial, Grande Prêmio da Malásia de 2015. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, muito obrigado. Aproveite, enfim, se você está no YouTube, inscreva-se nesse canal. Esse é um vídeo que a gente fez, um podcast de teste aqui, para ver se dá certo esse formato. Brau Carvalho, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso aí, cara. Nos siga também no Instagram, as redes sociais estão aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço para você.